Olá, irmãos. Ontem nós demos início a uma série de estudos. Estamos estudando algumas coisas da teologia com os nossos irmãos que estão vindo até aqui onde nós estamos, em Goiás. Outros estão estudando com a gente à distância. Ontem nós transmitimos pelo Instagram, depois eu vou deixar o link abaixo aqui do nosso Instagram, para que você também possa assistir algumas aulas. E também, como o tempo é curto, eu me dispus a gravar um pouco do conteúdo em pequenas aulas, para que não fique algo muito longo, um vídeo muito longo. Então resolvi gravar pequenas aulas e ir postando aqui em nosso canal. Então eu já faço dois convites. Primeiro, para você se inscrever e ir recebendo a notificação de todas as aulas que nós estamos postando. Vamos tentar postá-las diariamente, para que todos os dias você tenha um pouco do conteúdo, mas também para que você compartilhe este conteúdo, para que mais e mais pessoas também tenham acesso às aulas que nós vamos ir postando. Então, os dois convites: você primeiro se inscrever no canal, ativar as notificações, e segundo, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e assim nós possamos democratizar o conhecimento teológico, para que assim nós tenhamos primeiro uma igreja mais forte, com pessoas mais preparadas, tanto para a pregação quanto para o trabalho missionário, dando os estudos bíblicos, e também nos estarmos preparados para que não sejamos enganados pelos grandes enganos que Satanás tenta nos trazer. Foi até redundante, mas essa é a ideia, né? Não sermos enganados pelos enganos, mas queremos sim preparar você para que você também prepare outras pessoas. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito do Gênesis, e é interessante que quando nós olhamos a Bíblia como um todo, ela contém diversas partes onde nós vemos a construção do texto e a maneira como o autor, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, foi conduzindo como uma linha todo relato de Deus, toda a vontade de Deus. E a Bíblia tem dezenas de partes por demais interessantes, mas falando especificamente do livro do Gênesis, interessante que quando Deus cria Adão e Eva, Deus faz uma aliança com eles. Apesar de o livro do Gênesis não apresentar essa aliança de uma maneira assim clara, o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 7, há essa descrição da aliança que Deus faz com Adão. A aliança que Deus faz com Adão, ela apresentava alguns pontos. Era capítulo 1, verso 28, primeira parte, diz que essa aliança envolvia a fecundidade, Deus os mandou crescer e multiplicar. Essa aliança envolvia também o domínio. Capítulo 1, verso 28, mostra Deus dando o domínio agora de tudo que foi criado às mãos de Adão. Também, como parte da aliança, envolvia o cuidado com a alimentação. Vemos isso no capítulo 1, verso 29 e no capítulo 3, verso 18. E também, como parte dessa aliança, no capítulo 4, verso 10 ao verso 15, vemos Deus dando uma ordem a eles para o não assassinato. Acontece que, uma vez que Adão e Eva pecaram e quebraram a aliança de Deus, Deus veio trabalhando, porque o homem veio agora afastando-se de Deus e da sua aliança cada vez mais, ao ponto de o ser humano chegar num estágio tão depravado e tão longe de Deus, que a Bíblia diz que no capítulo 6, que Deus decide agora eliminar o homem da face da terra. E Deus o faria através do dilúvio. É bem verdade que dentro desse plano de Deus não estava destruir o ser humano como um todo. Por isso mesmo, Noé, chamado por Deus como alguém que estava preparando-se para receber a Deus dia após dia, é então comissionado para pregar a palavra. Noé, durante 120 anos, veio anunciando o juízo de Deus. Veio falando às pessoas para que se convertessem, que mudassem de vida e aceitassem o chamado divino. Acontece que o mundo inteiro rejeitou o chamado de Deus através de Adão. Deus então envia o dilúvio, o mundo inteiro é destruído, e agora Deus vai recomeçar a sua criação. Então, quando Deus recomeça a sua criação, Deus refaz a aliança que Deus havia feito com Adão. Agora ele faz exatamente igual com Noé. E eu digo exatamente igual porque todos os elementos que envolveram a aliança de Deus com Adão
estão presentes na aliança de Deus com Noé. Nós temos agora no capítulo 9, verso 1 e verso 7, a ordem de Deus sobre a fecundidade: crescei e multiplicai. Nós temos novamente Deus dando o domínio da criação para Adão e sua família. Vemos isso no capítulo 9, verso 2. Nós vemos Deus também dando esse cuidado com a alimentação. Capítulo 9 de Gênesis, verso 3 e 4. Capítulo 7, verso 8 e capítulo 8, verso 2. A última parte do capítulo 8, verso 2. E como último elemento desta aliança, exatamente como foi com Adão, Deus proíbe o assassinato. Capítulo 9, versos 5 e 6. Então vemos Deus trabalhando para dar novamente à humanidade a chance de viver em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com o próximo. É verdade que mais uma vez o ser humano, agora com o pecado arraigado em seu coração, começa a se afastar de novo de Deus e da sua aliança. E nós fomos percebendo isso no decorrer aqui do capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 11, o ser humano já está novamente longe de Deus e chega ao intento de alcançar a Deus construindo uma torre. Esta torre, os construtores desta torre, descrevem um grupo de pessoas que viveu no tempo de Noé. Na verdade, nós temos aqui pelo menos 3 grupos de pessoas. Talvez você possa até ver um outro grupo, e se você percebe mais um grupo, você pode nos dizer aqui no comentário, mas pelo menos 3 são certos. Nós temos aquelas pessoas que seguiram o exemplo de Noé e continuaram obedecendo a Deus e a sua lei, mas temos também um segundo grupo, que são aquelas pessoas que começaram a descrer na existência de Deus e achar que o dilúvio foi apenas algo de causas naturais. E o terceiro grupo são aqueles que, como Caim, se ergueram em rebelião contra Deus. E agora, este grupo começa a construção de uma torre, a Torre de Babel. É bem verdade que muita gente olha para Babel, para a torre, e como Deus diz que ele depois, em algum momento, ele desceu para ver o que os homens faziam e ele iria confundir a linguagem, então as pessoas descrevem o nome Babel como sendo confusão. Mas na verdade a palavra Babel não significa confusão. A palavra Babel é uma junção de 2 palavras: Bab, que significa porta, e El, que é Deus. Então Babel ou Babilu significa uma porta para Deus, ou portão de Deus. O intento dos construtores era alcançar a Deus, como uma afronta direto ao Deus Criador, o Deus do Gênesis. Deus de fato percebe como a humanidade está se afastando dele, e é interessante que quando os construtores da torre buscam o intento de alcançar a Deus, eles tinham também em suas mentes o que o verso 4 do capítulo 11 diz: para que os seus nomes se tornassem célebres. O ser humano, quando quer ser famoso, quando quer que o seu nome se torne célebre, ele faz tudo, até mesmo, muitas vezes, ir contra Deus. Mas o interessante aqui nessa história é que há uma certa comparação. No capítulo 11, as pessoas agem para tornar o seu nome célebre. Mas no capítulo 12, Deus age para tornar o nome de alguém realmente célebre. E aqui que está a verdadeira grandeza. Só é grande, só é famoso, só é célebre aquele que Deus torna. Você quer ser famoso? Só Deus pode fazer isso. A fama humana que é buscada por sua própria força, por sua própria energia, essa é uma fama passageira. Deus é o único que pode tornar o nosso nome célebre. E no capítulo 12, em resposta agora à nova, como é que eu vou dizer assim, a nova maneira do ser humano, de novo, ou o novo retorno ao pecado e afastamento de Deus, Deus chama Abraão. Abraão é a nova maneira que Deus tem para trazer o povo de volta para si. É com Abraão que Deus deseja que as pessoas retornem para Ele. Deus é o único que pode tornar o nosso nome célebre.
E nessa pequena meditação, em forma de uma pequena aula, digamos, em forma de meditação, eu quero deixar para você esta ideia. Deus fez uma aliança com o ser humano. Primeiro com Adão, o ser humano quebrou a aliança, Deus refez a aliança com Noé, o ser humano veio quebrando a aliança, Deus chama Abraão. E agora, Deus também faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15. E nós vemos isso principalmente em Gênesis 15, verso 18. Deus hoje faz uma aliança com a gente também. E Ele deseja que possamos de fato crescer no conhecimento de Deus, na nossa experiência com Deus. E assim Ele vai tornar o nosso nome célebre. Que Deus te abençoe, que você de fato tenha a alegria de ver o seu nome célebre, não para a sua honra própria, mas para a honra e glória de nosso Deus e para que mais pessoas conheçam o nosso grande Deus Salvador. Até a próxima aula.